Seja bem-vindo à Atitude Global Church. Nós somos o campus digital da Igreja Batista Atitude e temos o objetivo de alcançar as nações. Já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Contribua para que esse trabalho avance e alcance mais vidas. Vamos deixar a seguir o QR Code, a chave Pix e os dados bancários para a transferência. Hoje, Deus quer falar ao teu coração e eu separei algo tremendo da parte de Deus para abençoar a sua vida. Se você ainda não está com a sua Bíblia, põe agora a sua Bíblia, por favor, e anote este trecho que eu quero ler aqui junto com você na palavra de Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo de número 11. Atos, capítulo 11. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Você já foi encorajado por alguém a tomar uma decisão numa situação crítica da sua vida? Alguém já chegou para você e se ofereceu como uma pessoa de apoio para te ajudar na tomada de uma decisão? Você estava ali diante, de um diagnóstico. Isso já aconteceu na minha família. Minha esposa recebeu um diagnóstico de câncer de mama. Ela teve câncer de mama. E eu dou graças a Deus porque eu posso dizer, ela teve, porque ela já está curada, ela é curada. Isso aconteceu há quase 12 anos atrás. Mas eu quero te contar um testemunho sobre a minha conversão. E eu quero voltar essa pergunta para você. Você já recebeu a ajuda de alguém que se colocou para te encorajar, para te motivar, para te dizer assim, olha, vai em frente, não desista, Deus vai te abençoar? Eu tinha 18 anos de idade e era um culto de batismo nas águas. E naquele culto de batismo eu recebi uma presença tão especial de Deus. Foi algo tão marcante na minha vida. E no final, o pastor fez o apelo e ele pediu que as pessoas pudessem ir até a frente para receber a oração, para receber um cumprimento, para receber um abraço. E era algo decisivo na minha vida.
Eu estava passando por uma situação tão difícil, tantas mudanças acontecendo na minha vida, decisões que eu queria tomar, coisas que eu precisava fazer na minha vida. E inexperiente, com apenas 18 anos de idade, eu senti no meu coração que eu precisava receber o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Mas o fato é que naquela ocasião a igreja ela tinha bancos e eu me agarrei no banco e eu comecei a dizer assim, enquanto o pastor estava fazendo o apelo, eu estava agarrado no banco e eu comecei a falar alto, assim, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Até que chegou uma pessoa do meu lado, o nome dela é Isaac, e eu tenho uma gratidão pela vida do Isaac até hoje. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar do meu testemunho de conversão, eu lembro dele, porque ele foi até lá, bateu no meu ombro e ele falou assim, ele escutou eu falando, eu não posso. E ele falou assim, olha, eu quero ir lá na frente junto com você, eu quero ir lá te ajudar, vamos lá comigo? E quando ele falou aquela palavra, foi como que cadeias se romperam na minha vida, como se eu estivesse ali algemado e como se as algemas abrissem automaticamente. E eu fui até o altar e me lembro que ali eu chorei muito na presença de Deus. E aquela pessoa, no momento mais decisivo na minha vida espiritual, Deus colocou uma pessoa no meu caminho que foi o Isaac Vicente, o nome dele. Que Deus te abençoe, meu irmão. Quero te honrar e quero te agradecer, porque aos 18 anos eu me converti e nunca, graças a Deus, me desviei dos caminhos do Senhor. Nunca retornei para uma vida fora da igreja. A partir desta minha decisão, eu sempre tive envolvimento com as coisas do reino de Deus. Então, será que você já recebeu a ajuda de alguém? Muitas vezes são os próprios pais que aconselham os filhos, ou o inverso, os filhos recomendando algo para os pais, dizendo, pai, não faça isso, pai, porque se o senhor fizer isso, pai, a nossa família será destruída. E o pai atendeu ao filho e a família foi preservada hoje. Será que isso já aconteceu com você? Se isso já aconteceu, eu quero trazer o relato na palavra do Senhor de um homem que ele se transformou num grande encorajador de pessoas a seguirem o reino de Deus no Evangelho. Esse homem se chama Barnabé. Eu vou falar um pouquinho de Barnabé, mas antes de falar de Barnabé, eu queria te perguntar se você conhece uma pessoa chamada José de Chipre. Será que você conhece? Se você puder colocar aí no chat, se você conhece quem é José de Chipre, escreva aí quem foi José de Chipre, aí no chat do YouTube, por favor. Você que está interagindo com a gente, eu queria te perguntar novamente, será que você conhece essa pessoa, o José de Chipre? Mas antes de revelar quem é José de Chipre, eu quero ler a palavra do Senhor em Atos capítulo 11, dos versículos 19 a 26. E diz assim a palavra do Senhor, Atos 11, de 19 a 26. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor.
Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé até Antioquia. Ao chegar ali e ver esta demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar a Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja por 1 ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. E foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Estamos aqui diante de um homem encorajador, Barnabé, e a gente quer falar sobre a vida deste homem. E eu quero já revelar para você o tema da mensagem de hoje: torne-se um encorajador. Exatamente isso. Eu quero pedir para você: torne-se um encorajador. Seja um encorajador. Ao falar da vida de Barnabé, eu quero revelar para você alguns pontos principais na vida e nas atitudes deste homem que mobilizou, que inspirou, que transformou vidas, para que estas vidas se rendessem ao Senhor, seguissem nos caminhos do Evangelho e tivessem suas vidas, suas rotas transformadas para todo sempre. Graças a Deus. Antes de falar mais especificamente da vida de Barnabé, eu até perguntei se você conhece José de Chipre. Eu não esqueci da pergunta, daqui a pouquinho eu vou falar desta pessoa, José de Chipre. Eu queria, no dicionário Aurélio, te explicar o que significa ser um encorajador. Encorajador, ele é um adjetivo e é o que encoraja, o que dá ânimo, o que dá vigor, o que estimula, o que incentiva, é capaz de encorajar. Ele é capaz de atribuir coragem às pessoas. Ele é capaz de encher a pessoa de bravura, atribuir bravura à pessoa. Ele gera confiança e ele gera determinação. Então, um encorajador, neste adjetivo, uma série de fatores que promovem e que pode promover a transformação de vidas, estimular, incentivar, encorajar, a agir com confiança, a agir com determinação, a agir com bravura, a não desistir, a não focar somente na dificuldade, mas olhar além e viver além das expectativas, viver confiante de que o Senhor vai te respaldar. E essa era a vida de Barnabé. O primeiro ponto que eu quero aqui rapidamente mencionar da vida de Barnabé é que ele era conhecido não mais pelo seu nome, mas por sua atitude. E aí eu volto à pergunta: você conhece José de Chipre? Não? Eu vou te revelar quem ele é. Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37. Agora eu vou te responder quem é esse José de Chipre. Atos, capítulo 4, 36 e 37 diz assim: José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro
aos seus apóstolos. Então, queridos, as atitudes de Barnabé, as atitudes de José de Chipre mudaram o seu nome. Ele não passou mais a ser conhecido como o José de Chipre, mas ele passou a ser conhecido como Barnabé, que significa encorajador. As nossas ações mudam a forma de como podemos ser conhecidos pelas pessoas, né? É como se estivéssemos assim: você sabe quem é José? José? Que José? José de Chipre. José de Chipre? Não conheço. O Barnabé, o encorajador, Barnabé, sim, ele eu conheço, porque na igreja primitiva, como acabei de ler aqui no versículo 37, ele era uma pessoa que tinha posses, ele era uma pessoa que tinha uma estrutura financeira. E no momento, nos primeiros passos da igreja primitiva, ele vai lá, apanha um terreno seu, vende o terreno e deposita aos pés dos apóstolos, para que a igreja do Senhor, nos seus primeiros passos, nos primeiros passos da igreja primitiva, este homem foi um modelo para incentivar o avanço da igreja do Senhor na face da terra. Ali ele estava dando os primeiros passos, sendo um modelo para que as pessoas pudessem se inspirar na atitude dele, para que pessoas pudessem ser alcançadas, porque a luz do evangelho estava chegando para rico, para pobre, mas os pobres tinham as suas limitações. Como seguir os apóstolos, como acompanhar os apóstolos numa época sem recursos, com tamanha limitação, não havia transportes adequados, não existia uma maneira mais adequada, não existia internet, mas existia um homem corajoso, um homem incentivador, um homem que era um motivador para o avanço da igreja na face da terra. Graças a Deus pela vida de Barnabé, que não era mais conhecido pelo seu próprio nome, mas era conhecido por suas atitudes benéficas. Glórias a Deus por isso. O ponto de número 2, Barnabé foi enviado a Antioquia por causa de suas características como um encorajador. Olha, Deus, Ele sempre vai nos usar. Se você é uma pessoa que motiva, se você é uma pessoa que inspira, se você é uma pessoa que leva as pessoas a olharem para você e falar assim: poxa, aquele ali é um modelo, eu gostaria de ser um exemplo, eu gostaria de fazer como aquela pessoa faz no reino de Deus, levando a palavra do Senhor corajosamente, levando coisas boas para as pessoas, anunciando as boas novas, orientando as pessoas a se desviarem dos caminhos da equivocação da vida e trazer as pessoas para o caminho correto, fazer com que as pessoas não olhem para o natural, para o cotidiano, mas fazer com que as pessoas estejam inspiradas a olhar para a eternidade, a falar assim: eu quero viver uma eternidade com o Senhor, eu não quero desfrutar de simplesmente um período da minha vida, eu não quero simplesmente desfrutar de um bem, eu não quero simplesmente desfrutar de algo que eu tenho que daqui a pouco vai perecer. Não, eu quero receber a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai me moldar, vai me capacitar, vai me levar a viver uma eternidade com Deus. Então, foi em Antioquia. Nós vamos ler aqui versículos 20 a 22, novamente, do capítulo 11 de Atos, que diz assim: contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus.
A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou a Barnabé a Antioquia. Quando a igreja tomou conhecimento que fora do Israel de Deus, que fora dos arraiais do Senhor, o evangelho estava alcançando outros povos, eles falaram assim: a gente não pode enviar para Antioquia qualquer pessoa, vamos enviar o encorajador, vamos enviar o modelo que nós temos de incentivador, que é Barnabé. Vamos enviar Barnabé, porque ele, quando chegar lá, ele vai tocar nas vidas, ele vai inspirar as pessoas, ele vai fazer com que as pessoas se mobilizem, graças a Deus, a fazer o seu melhor e a estarem na presença do Senhor. O encorajador, meus queridos, será sempre uma referência para realizar as missões especiais de Deus. E aí, você tem sido um encorajador, uma encorajadora do reino de Deus, do evangelho do Senhor? O Senhor quer fazer de você uma pessoa que será uma fonte de inspiração para outros, em nome de Jesus. Foi em Antioquia que os apóstolos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E foi exatamente por causa do modelo de Barnabé. O modelo de Barnabé, junto com Saulo, junto com aqueles que se converteram ali, eles foram tratados, eles foram direcionados, eles tiveram acesso, eles tiveram uma experiência com o Senhor através da vida de Barnabé. Saiba que o encorajador sempre será direcionado para realizar missões especiais de Deus. O ponto de número 3, o encorajador está sempre disposto a realizar a obra promovendo as pessoas. Isso, o encorajador, ele não gosta de fazer a obra de Deus sozinho. Já viu aquela pessoa que você quer evangelizar com ela, mas parece que tem alguma coisa errada ali, porque parece que só ela quer fazer, só ela quer realizar a obra, só ela que quer fazer as coisas? O reino de Deus não é assim. No Evangelho, quando o Senhor enviou os 70, Ele enviou de 2 em 2. Ele enviou para um estar apoiando o outro, um estar ajudando o outro. E o encorajador, ele tem esta missão de levar a palavra do Senhor, e não simplesmente por suas características, por sua forma de vida, mas ele vai e ele quer fazer com que as pessoas tenham acesso. Ele chegou em Antioquia, Barnabé chegou ali em Antioquia, e quando ele chega, ele vê as pessoas sendo tocadas, o Espírito Santo de Deus se movendo nas pessoas, ele começa a ver as pessoas se convertendo, e ele falou assim: opa, eu não vou fazer essa obra sozinho, tem alguém que eu quero trazer para este lugar, para junto comigo, fazer com que muitas pessoas sejam alcançadas. E versículo 25 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 25 diz: então Barnabé foi a Tarso procurar a Saulo. Ele, quando chegou em Antioquia, ele falou assim: opa, eu tenho alguém que precisa viver esta experiência, eu tenho alguém que precisa ter um momento especial com Deus e que comece a realizar obras novas. Nos anos em que Saulo esteve ali, e nós sabemos que Saulo, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ele tem o seu nome modificado de Saulo para Paulo. Mas enquanto Saulo estava em Tarso, ele ficou ali alguns anos.
ele se converteu no caminho para Damasco, ele esteve ali com Pedro, ele esteve ali com os apóstolos, e ele ainda, na sua maneira rude, nos seus primeiros passos, ele não teve um bom momento de relacionamento ali, e os apóstolos falaram assim para ele: olha, é melhor que você volte para a tua cidade, porque Saulo era da cidade de Tarso, e ele volta para a sua cidade, e nos anos que ele ficou ali em Tarso, nenhuma igreja foi fundada, nenhuma pessoa foi evangelizada. Ele voltou para as suas atividades naturais. Ele voltou tendo uma conversão no seu coração, mas era como se Saulo tivesse aquilo somente para a sua vida. E ele não estava reverberando para as pessoas aquilo que ele tinha recebido. Ao contrário, ele voltou para as suas atividades naturais, ele voltou para a sua casa. E agora? Voltar para a sua família, era um conhecedor da palavra, mas não produzia frutos. E aí, Barnabé se lembra dele, vai até Tarso. E quando chega lá, vocês conhecem uma pessoa chamada Saulo? Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele é um grande conhecedor da palavra, e ele se converteu, e o levaram até a casa dele. E quando ele chegou, ele falou assim: Saulo, eu tenho uma missão para você, eu quero te mostrar algo que vai transformar a sua vida. E aquilo chamou a atenção de Saulo, e Barnabé continuou. Eu imagino Barnabé falando para ele: olha, eu vou te levar, e as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão sendo tocadas. Eu imagino Saulo falando assim: não posso acreditar. Isso só poderia estar acontecendo no arraial do povo de Deus, nas cidades do povo de Deus, do povo hebreu, mas está acontecendo isso em Antioquia. E Barnabé falava: sim, vem ver comigo, vem acompanhar comigo, vamos juntos, eu quero te mostrar esse projeto. Temos muitas coisas para fazer, temos muitas famílias para ganhar. Olha, Deus vai usar você de uma maneira milagrosa, você será um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E Barnabé começou a inspirar a Saulo. Quando ele testificou o que Deus estava realizando em Antioquia, ele não pensou duas vezes. Ele trouxe o seu irmão em Cristo para que ele pudesse provar desta água, a água da bênção do Senhor, a água transformadora. Seja um encorajador, seja um inspirador de pessoas, seja aquele que você vai falar com a pessoa e a pessoa vai falar assim: eu vou encarar, eu recebi esse diagnóstico aqui de câncer, eu vou encarar essa doença e o Senhor vai fazer com que eu vença esta doença no nome de Jesus. A sua família está numa luta em destruição, rumo a um divórcio, rumo a uma separação. O Senhor está te dizendo para você assim: não tome esta decisão. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar o cenário da tua casa, eu quero trazer o amor de volta, eu quero restituir o amor para esta casa. E aí você vai ver como o Senhor vai tocar em você. E por quarto ponto, por último e não menos importante, Barnabé era cheio da presença de Deus. Barnabé cheio da presença do Senhor. Diz a palavra de Deus no versículo 24, do mesmo capítulo 11 de Atos: Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Uma pessoa, para ser um encorajador no reino de Deus, ela precisa ser uma pessoa boa. Ela precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de amor e cheia de fé. E eram justamente estas as qualidades, os adjetivos na vida deste homem Barnabé, que não era mais chamado José, mas era chamado por causa de suas ações.
A essência de um encorajador é ser cheio da presença de Deus, isso mesmo. Pois aqueles que estão com o Senhor não querem realizar as coisas sozinhos, mas têm o prazer de apoiar o seu irmão, de apoiar a sua irmã. E eu quero ser um apoiador para você agora. É isso mesmo. Eu quero, como pastor da Igreja Digital, eu quero ser um encorajador para você. Eu quero ser um motivador para você. Eu quero falar: Senhor, em nome de Jesus, Pai, transforma esta vida, porque eu acredito que o Senhor vai fazer desta pessoa um pastor de multidões, uma pastora de multidões. Como mais cedo eu profetizei junto com minha esposa, a Rosilene, profetizamos para a vida da Laila, a nova líder de célula em espanhol aqui da Global Church. Falamos para ela: você é uma pastora de multidões, você vai ganhar muitas pessoas para o reino de Deus. O Evangelho do Senhor será pregado através da sua vida. E eu quero te encorajar, eu quero te motivar, eu quero te inspirar a fazer com que isso aconteça na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você está preparado para isso? Quem sabe você está diante de um diagnóstico, você recebeu uma sentença, chegou um processo que você não esperava, que vai te levar para uma causa na justiça, que vai envolver advogado, que vai envolver uma luta. Sinto no meu coração dizer isso, porque eu creio que Deus está falando para alguém agora, e isso te gerou medo, isso te fez pensar assim: olha, minha vida não está servindo para nada. Sua vida serve sim. Jesus quer transformar a tua causa, Jesus quer transformar a tua vida. O Senhor quer ser o refrigério, o Senhor quer tirar essa mochila de pedras das tuas costas e quer trazer para você uma novidade de vida. O Senhor quer trazer a alegria de volta. O Senhor quer restituir a sua saúde. O Senhor quer restituir a sua dignidade em nome de Jesus Cristo. Ele quer retirar essa depressão e trazer para você vida positiva, cabeça erguida. Levante a sua cabeça em nome de Jesus. O Senhor quer tratar com você. Estamos praticamente no final desta palavra, e agora eu queria te convidar a você fechar os teus olhos. Se você está na sua casa agora e pode, feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Vamos conversar com o Senhor aqui agora, em nome de Jesus Cristo. Se você está nos acompanhando no seu automóvel, se você está numa condução agora, se você não pode fechar os teus olhos, não faça isso. Mas se você pode agora, junto com a sua família, creia. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está agora falando ao teu íntimo, falando ao teu coração, te encorajando para que você acredite que hoje é dia de transformação. Vamos falar com o Senhor? Se você vai fazer esta oração comigo pela primeira vez, eu vou pedir que você repita comigo essas poucas palavras em nome de Jesus. Senhor Jesus, neste nome existe poder. No nome de Jesus Cristo existe o poder transformador. Me ajuda, Senhor, a ter a minha vida mudada, Senhor. Retira este fardo pesado, retira esta mochila de pedras, Senhor. Retira estas barreiras, este muro que está diante da minha vida, Senhor. Faz com que este muro seja destruído agora. Traz a libertação que tanto eu necessito. Senhor, eu necessito de uma cura. Que o Senhor realize um milagre transformador agora na minha saúde. Senhor, eu necessito de paz na minha família. Que o Senhor seja o advogado, o apaziguador, que vai trazer a paz para o meu lar, que vai fazer com que a